Boa noite a todos. Está no ar o programa Emprego e Cidadania. Todos os sábados nos encontraremos aqui na TV Gênesis para abordar estes dois temas que têm que fazer parte do dia a dia da população, porém muitas vezes é esquecido ou até mesmo desconhecido. Este programa será uma porta aberta a você, cidadão ou cidadã. Para isso, contaremos sempre com a participação mais do que especial do empresário e advogado Rinaldo Siqueira Campos, que neste bloco irá analisar com o jornalista Valdir Borges dois temas que foram notícias dos jornais desta semana. O Rinaldo Siqueira Campos, ele é empresário aqui em Brasília há muitos anos e presidente da Abdipa, que é uma associação que acopla os importadores de produtos automotivos aqui do Brasil, né? E o Rinaldo vai estar comigo sempre comentando algumas notícias que foram vedetes da imprensa local durante a semana. A primeira notícia, Rinaldo, é a que saiu no Correio Brasiliense essa semana, que a Câmara Legislativa do DF aprova em primeiro turno um pacote de benefícios para 21 categorias de servidores do GDF. Antes do seu comentário, nós vamos apresentar um videozinho que nós fizemos. A Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal aprovou em primeiro turno um pacote de benefícios para os servidores do governo. Ao todo, são 21 categorias e cerca de 16 mil funcionários que serão contemplados. Encaminhada pelo Executivo local, o projeto passou por reformulações e retornou à casa atendendo a mais reivindicações de reajustes salariais, gratificações, inclusão e reestruturação de carreiras. A mudança aumentará o impacto inicial na folha de pessoal do governo, previsto para os próximos 3 anos, de 37 milhões para 46 milhões. O projeto foi aprovado pelas comissões de Economia, Orçamento e Finança, Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais da Câmara Legislativa e agora precisa ser votado em segundo turno. O prazo limite para aprovação é até 6 meses, antes das eleições previstas para outubro. Rinaldo, pois é, como nós pudemos ver, o rombo é grande, de 37 milhões para 46 milhões. Que momento propício é esse para aprovação, hein? Eu acho que alguns fatores deveriam ser observados. Primeiro, se as verbas do Distrito Federal estão abundantes, se há caixa para esses atos benevolentes, né? Se nos anos anteriores também houveram aumentos próximos desses tão altos que estão sendo dados agora. E depois, se são todas as categorias que estão sendo beneficiadas, ou se somente algumas categorias mais fortalecidas, que sempre dão sustentação aos governos e aos políticos, são as beneficiadas. Eu acho que esses fatores devem ser observados. Acho que é justo que o funcionalismo receba bem, ganhe bem, para prestar um bom serviço, para que seja inibido aquilo que é o mal do serviço público, que é o mal da corrupção. Mas esses fatores devem ser levados em conta. A lei da responsabilidade fiscal tem que ser rigorosamente obedecida, né, para que realmente a gente sinta que isto é um dever do Estado que se faria em qualquer outra oportunidade. Eu acho que não. Acho que o que está aí são políticos pequenos se aproveitando do momento que assumiram o poder para fazer aquela situação que diz fisiologistas. Né? Isso que eu ia comentar agora. É muito coincidente, de repente, numa época como essa, você dá aqui um aumento chuviscado para todo mundo e sabendo que nós temos aí no governo alguém carregando a bandeira passada, né? Tem que ter verba para dar e haver a equiparação de todas as categorias. Aquelas que não estão bem estruturadas, aquelas que não estão bem representadas, elas devem ser contempladas igualmente. Essas verbas, esses recursos, têm que estar sobrando dentro dos cofres públicos para que não haja aquilo que a lei de responsabilidade fiscal veio corrigir. Rinaldo, vamos colocar, se de repente ocorrer algum problema, ou seja, Brasília cair nessa lei de responsabilidade fiscal, o que isso acarreta para a população, para o trabalhador, para o povo ralador aqui da cidade? O Estado deixa de estar qualificado para receber empréstimo, algumas verbas públicas deixam de ser transferidas, né? E tudo, quando isso acontece,
é a mal administração das verbas públicas que termina prejudicando toda a população da cidade. Um hospital precisando de aparelho, remédios uma falta de escola. Os professores que deixam de receber também os aumentos, que deixam de ter seu material, são transportes deficitários, são as obras de infraestruturas que não têm, que deixam de ser feitas. Administrar bem não é fazer generosidade em momentos políticos. Não, e deixar claro, como você colocou há minutos atrás, que, claro, o trabalhador merece ser bem valorizado, merece receber bons salários, mas daí tem que ter uma boa gestão administrativa também, né? Se tem a verba, se para determinada categoria está sendo dada, essa categoria tem que ter o espírito da cidadania e se perguntar, e os outros estão recebendo? Por que não recebemos todo, para toda a sociedade melhorar como um todo? Você falou uma palavra-chave, que inclusive é um dos títulos do nosso programa, cidadania. E a nossa equipe, Rinaldo, ela fez questão de ir na rua, perguntar para o povo, você sabe o que é cidadania? Bom, cidadania para mim é ter direito à saúde, à educação, coisas boas do nosso país, né? A minha opinião é essa, ter mais saúde, né? Porque a saúde está uma calamidade, igual todo mundo está vendo nos hospitais, né? Os corredores cheios de pessoas sem lugar, medicamento que não tem de jeito nenhum, né? É só todo mundo reclamando que vai pegar remédio e não tem. E várias mais outras coisas, igual educação também, né? A segurança, nossa senhora, tá por muito que tem, mas está pouco. Tem que ver mais. Faz parte da cidadania não omissão. Por exemplo, muita gente esquece em quem votou na última eleição e é muito fácil falar de quem está lá liderando as coisas, né? Mas não cobra e nem lembra de em quem votou. Isso também é cidadania. Cidadania é o direito de todo cidadão poder exercer a sua função na sociedade, ter direito a voto, ter direito à opinião e liberdade. Cidadania, acho que você conhecer seus direitos e deveres e seguir sua vida de acordo com isso, tá? Fazer exercer tanto seus direitos como cumprir suas obrigações. Vocês puderam acompanhar que realmente o tema é interessante. Eu vou agora comentar aqui com o Rinaldo Siqueira Campos essa matéria que saiu no Jornal de Brasília, dizendo que políticas públicas eficientes e desarmamento ajudam na redução de homicídios no Brasil. Antes, vamos ver também um vídeo que a nossa produção preparou. Um estudo apresentado neste ano em São Paulo, que levanta números de homicídios no Brasil, informou uma tendência de queda na taxa de homicídios, que em 2003 crescia 5% ao ano. O autor do estudo, Júlio Jacobo, do Instituto Sangari, explicou que com a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, que incentivou a entrega voluntária de armas de fogo, facilitando o controle sobre o porte delas, teria sido um dos motivos para a queda dessa taxa, visto que 75% dos casos de homicídio são cometidos com arma de fogo. Outra contribuição seria a redução da violência nos grandes estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que tem peso demográfico de 50% da população brasileira. Mesmo com essa tendência de queda, os números ainda são altos. O estudo constatou a ocorrência de mais de 512 mil mortes violentas entre 1997 e 2007. Só em 2007, no Brasil, 131 pessoas foram mortas violentamente a cada dia. Pois é, Rinaldo, a matéria está dizendo que em 2003 praticamente crescia cerca de 5% ao ano o número de homicídios no Brasil. E o número de mortes desceu de 51.043 mortes, e agora de 2007 para cá desceu para 47.707. Está afirmando que políticas públicas eficientes e o desarmamento ajudam na redução de homicídios no Brasil. Isso é a lógica. Agora, como, de repente, criar uma boa política pública para reduzir o número de mortes no Brasil? Na prevenção, o que se está mostrando aí que estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo atacaram áreas extremamente perigosas, onde o número de homicídio levava as estatísticas para equiparar como estado de guerra, e esses homicídios terminaram sendo reduzidos devido